Time, a extinção humana e a ascensão do ciborgue. A história da ciência, da religião e a ética da aniquilação. Há sinais de que o transhumanismo está se fundindo com o tradicionalismo. Mas no que isso pode resultar? Seria na extinção da humanidade atual? Assim isso pode acontecer, declarou Malcolm. Um meteoro pode atingir a Terra. A mudança climática pode destruir toda a vida vegetal, fazendo com que animais e humanos morram de fome. E se pescarmos muito peixe, haverá muita alga enchendo o oceano e sem água morreremos. Se algo disso parece implausível, há um bom motivo. Malcolm é um menino sueco de 7 anos que responde uma pergunta feita por um colega. A humanidade poderia se extinguir como os dinossauros ou o Dodô? Inicialmente, diz o filósofo Emil Phil Torres, ele postei isso nas redes sociais, perguntando a amigos se eles estariam dispostos a questionar seus filhos sobre o assunto e compartilhar as respostas dadas. Vários responderam e, em todos os casos, a resposta foi: sim, nossa extinção é possível, muitas vezes seguida por algum relato imaginativo de como isso poderia acontecer. Um conceito pode ser ininteligível para algumas pessoas, isso é, ela não tem dados bem fundamentados para o explicar. Entretanto, ainda assim, para ela, denota uma possibilidade real no futuro. A ideia da nossa extinção, porém, não teria feito sentido no passado, quando uma maioria, muito provavelmente, tivesse respondido que isso seria impossível. Resta a pergunta: por que isso mudou? Vamos analisar o que pode ser traduzido como a grande corrente do Alfa e Ômega: tempo, a morte pessoal e o fim do mundo. Isso nos leva de volta à questão de por que a ideia da extinção não foi notada durante a maior parte da história. A resposta diz respeito a 2 grupos de crenças que se tornaram centrais para o cristianismo por volta do século IV ou V da Era Comum, sendo que cada uma tornou sua extinção impensável. Para entender isso, devemos começar com a ideia da grande cadeia do ser, um modelo de realidade pelo qual todas as coisas, vivas e não vivas, são ordenadas em uma hierarquia linear e imutável. Articulada pela primeira vez pelos neoplatônicos do século III da Era Comum, tornou-se enormemente influente no Ocidente depois que escritores cristãos como Santo Agostinho a incorporaram à tradição cristã. A grande cadeia afirma que não há lacunas na natureza. Tudo que pode existir existe, agora e para sempre. Essa é apenas a estrutura fundamental da realidade, por mais estranha que possa parecer aos leitores contemporâneos. Conclui-se que, como nenhum elo da cadeia pode jamais se perder, a extinção de qualquer tipo é impossível, o que significa que a nossa própria extinção é impossível também. Em outras palavras, ao impedir o desaparecimento de qualquer tipo de coisas do universo, a grande cadeia, a ideia que apareceu no século IV da Era Comum, implica que nós também jamais poderemos desaparecer. Coincidentemente ou não, o paralelo com a estrutura das blockchain declara da mesma forma essa infalibilidade e eternidade, já que seu conteúdo não pode ser apagado. Muito interessante esse paralelo com o momento atual. Como veremos, esse modelo de realidade entrou em colapso no início do século XIX, o que removeu uma grande barreira para imaginarmos nossa extinção coletiva. O segundo grupo de crenças diz respeito à natureza essencial da humanidade e ao nosso papel singular no desenrolar do grande plano de Deus para o mundo. A maioria dos cristãos, desde meados do primeiro milênio, aceitou a antropologia dualista, segundo a qual os seres humanos são compostos de partes materiais e imateriais, um corpo e uma alma. A alma imortal, embora no fim dos tempos ela seja reunida a um corpo físico ressurreto, que também será imortal. Essa tem sido a visão cristã padrão do que é chamado de escatologia pessoal, que diz respeito ao nosso destino como indivíduos e não ao cosmos como um todo. Esse é um ponto importante, pois produz uma segunda razão pela qual a extinção humana não pode ocorrer, uma vez que cada ser humano individual é imortal, e uma vez que a humanidade é apenas a soma total de todos os humanos, segue-se que a própria humanidade é imortal.
Chamemos a isso de tese ontológica, visto que diz respeito ao status ontológico dos seres humanos como compostos do corpo e alma, que, uma vez criados por Deus, nunca deixarão de existir. Também explica porque o conceito de extinção humana teria parecido a muitos incoerente ou autocontraditório. Contida na ideia de o que é ser humano, está a ideia de imortalidade, visto que a alma é declarada imortal. Assim, o corpo perece, mas não a alma, que então poderá transmigrar para outro corpo, como pregavam os pitagóricos, entre outros grupos, e assim por diante. Consequentemente, afirmar que a humanidade pode se extinguir seria dizer que um tipo de coisa imortal pode passar por um processo de apenas tipos de coisas mortais poderiam passar, o que é uma contradição lógica óbvia sob esse ponto de vista. Em contraste, a escatologia cósmica trata da resolução final de toda a criação e, portanto, diz respeito a eventos do fim dos tempos, como a segunda vinda de Cristo, que é uma parousia, e a batalha do Armagedon, o julgamento final da humanidade e a criação de novos céus e uma nova terra. Uma ideia importante aqui é que a escatologia cósmica trata, em última análise, de equilibrar a balança da justiça, punindo os ímpios e recompensando os justos. Em outras palavras, trata da teodiceia, um termo cunhado por Leibniz no início do século XVIII, um conjunto de argumentos que, em face da presença do mal no mundo, procuram defender e justificar a crença na onipotência e suprema bondade do Deus Criador contra aqueles que, em vista de tal dificuldade, os problemas e agruras do mundo, duvidam de sua existência ou perfeição. Como escreve o estudioso do Novo Testamento Craig Hill sobre isso, no fundo todas as escatologias são respostas, se não exatamente respostas ao problema do mal. As escatologias diferem na forma como conceituam o triunfo de Deus, mas são essencialmente semelhantes ao afirmar a vitória de Deus como a realidade suprema contra a qual todas as realidades aparentemente contrárias devem ser julgadas. Então, isso produz uma terceira razão pela qual a extinção humana não pode acontecer, de acordo com esse ponto de vista, uma vez que não pode haver equilíbrio na balança da justiça sem que a humanidade sobreviva para algo além. Depende do como ela vai sobreviver para algo além, que é o que nós veremos depois. Afinal, como o grande plano de Deus poderia se desenrolar sem nós? Como o bem prevaleceria sobre o mal? A extinção humana simplesmente não está nos planos. Simplesmente não é assim que nossa história termina. De fato, a pergunta correta não é se a humanidade vai deixar de existir, e sim no que se transformará após passar pelas tribulações. Vamos chamar isso de tese escatológica, observando que ela, assim como a tese ontológica, diz respeito especificamente à ideia de extinção humana, e não a extinção, enquanto a grande cadeia faz uma afirmação geral sobre a extinção. Temos, portanto, 3 razões pelas quais nossa extinção é fundamentalmente impossível. Primeiro, porque é metafisicamente impossível, dado o modelo de realidade da grande cadeia. Segundo, porque é ontologicamente impossível, dado que a humanidade é imortal. E terceiro, porque é histologicamente impossível, visto que somos os personagens principais do drama cósmico do bem e do mal. Sem nós, o espetáculo não pode continuar, e como o espetáculo precisa continuar, não podemos morrer. Com essas crenças se tornaram centrais para a cosmovisão cristã, a partir do início do primeiro milênio, a ascensão e queda do cristianismo serão parte integrante do conteúdo que, urgentemente, devemos desenvolver sobre as origens e a evolução da extinção humana em um sentido naturalista. No entanto, também veremos que, mesmo antes de o cristianismo se enraizar no Ocidente, já havia uma suposição generalizada que nossa espécie é indestrutível, embora as razões tendessem a ser peculiares aos vários sistemas filosóficos, religiosos e mitológicos que as pessoas aceitavam na época. Mas ao olharmos para outro banco de dados de fonte esotérica, podemos facilmente abraçar o princípio metafísico da transcendência e ressurgimento de uma humanidade sobre outra forma,
como apresentado sob o conceito de raças raízes pelos teosofistas seguidores de Helena Blavatsky e Charles Leadbeater. Paralelamente a esse movimento espiritualista, outro grupo financiado pelo mesmo centro de poder tomava força. Os transhumanistas, que são um grupo bastante diferente em suas ações, entretanto igualmente esotéricos e religiosos. Seu início é oficialmente registrado ao longo dos grupos supostamente científicos liderados pelo biólogo Thomas Henry Huxley, avô do escritor Aldous Huxley e do primeiro defensor aberto do transhumanismo, Julian Huxley, assim alcançando sua imparável força ao longo do século XX e XXI. Embora um grupo menor em quantidade, foi se tornando muito poderoso com penetração geral. No tempo presente, a herança dos Huxley está representada por elites do Vale do Silício como Elon Musk e Peter Thiel, entre muitos outros poderosos. O objetivo do transhumanismo é criar ou se tornar uma nova espécie pós-humana para um novo mundo. Os transhumanistas defendem a fusão dos nossos cérebros com a IA para criar ciborgues pós-humanos, objetivo que está na empresa Neuralink de Elon Musk. Alguns, como Sam Altman da OpenAI, querem transferir suas mentes para hardwares de computador e viverem em mundos de realidade virtual feitos de código binário. Eu explico isso para vocês melhor no curso. O ativista bilionário Peter Thiel espera viver para sempre por meio de terapias de extensão da vida. Todos acreditam que nosso destino manifesto é colonizar o cosmos e estabelecer uma civilização multigaláctica em expansão repleta de trilhões e trilhões de pessoas, note bem, pessoas digitais. Um passo fundamental nesse projeto é construir sistemas computacionais extremamente poderosos, chamados de inteligência geral artificial, que rivalizariam com a inteligência geral de humanos, isto é, a humanidade como um todo. Para tornar esse sonho primariamente esotérico e tecnológico, esses oligarcas do Vale do Silício querem que a indústria de tecnologia seja desregulamentada para que o desenvolvimento da IA possa acelerar. Quanto mais riqueza e poder Trump entregar a esses oligarcas, mais bem posicionados eles estarão para concretizar a visão transhumanista na qual acreditam tão apaixonadamente. Então, se a humanidade não desaparecer como um todo, ela será recriada na forma de uma simbiose em homem-máquina. A singularidade, que é isso que eu estou me referindo, é um evento futuro hipotético, não tão longe assim, em que a IA começa a se aprimorar e tudo acelera rapidamente. Muitos transhumanistas dizem que isso poderá ocorrer nos próximos anos, mas observe, para tal, uma drástica alteração civilizacional deverá ocorrer, paralelamente, o que envolverá os conceitos de final dos tempos, a qual eu me referi no início desse vídeo. Descrita por Musk como uma utopia de um deus digital, a superinteligência guiaria o pós-humano definitivo, um ser tão incrivelmente inteligente que supostamente poderia resolver todos os problemas do mundo em uma fração de segundos. Essa é a promessa para os novos crentes. Como sugere a disputa gerada por script entre Steve Bannon e Elon Musk, suas supostas distintas visões de mundo parecem incompatíveis. Uma cisão no cerne do universo da MAGA, Make America Great Again, baseada em divergências fundamentais sobre a humanidade, Deus e o nosso futuro. Se essa cisão aumentasse, poderia potencialmente minar todo o movimento. Mas e se essas visões de mundo fossem mais semelhantes do que parece inicialmente? E se elas se fundissem em uma única visão sincrética do futuro, fundada em fantasias utópicas de paraíso, possibilitadas por tecnologias avançadas como a inteligência artificial? Isso de fato já está acontecendo. Os tradicionalistas do MAGA, esse movimento Make America Great Again, estão adotando elementos do transhumanismo, enquanto alguns transhumanistas desse movimento estão se voltando para o cristianismo, mas apenas em um formato simulado. Entenda, isso visa unicamente o convencimento das massas, facilitando a conversão para a nova religião e nada mais.
Para compreender essa fusão incipiente, considere o fato peculiar de que as visões cristãs sobre o fim do mundo são simultaneamente rígidas e maleáveis. Assim como as espécies biológicas, elas evoluíram ao longo do tempo, frequentemente incorporando eventos geopolíticos e novas tecnologias em suas narrativas escatológicas ou do final dos tempos. Considere as armas nucleares. Você poderia pensar que a ameaça de aniquilação nuclear após a Segunda Guerra Mundial teria questionado a veracidade da escatologia cristã. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito: então eles construirão bombas que poderiam destruir o mundo e destruirão o mundo. No entanto, quase imediatamente após a chegada das bombas, em 1945, os cristãos, e não só, começaram a reinterpretar versículos do Novo Testamento como tendo antecipado armas nucleares o tempo todo. Ronald Reagan, ex-presidente americano, expressou essa ideia durante o jantar em 1971, quando era governador da Califórnia. Pela primeira vez, tudo está pronto para a batalha do Armagedon e a segunda vinda de Cristo. Não deve demorar muito. Ezequiel, capítulo 38, versículo 22. A batalha de Gógue e Magógue diz que fogo e enxofre choverão sobre os inimigos do povo de Deus. Isso deve significar que eles serão destruídos por armas nucleares. Elas existem agora e nunca existiram no passado. Interessante, né? Um futuro presidente afirmar isso, em plena Guerra Fria. Então, obviamente, na época ele se referia à Rússia. Observe, temos o mesmo repeteco hipnótico apocalíptico no momento presente. Alguns cristãos, durante a Guerra Fria, chegaram a argumentar que os Estados Unidos não deveriam fazer a paz com a União Soviética porque a Terceira Guerra Mundial apressaria o dia em que os crentes viveriam no céu com Deus. Para esses apocalípticos religiosos messiânicos, o que está do outro lado do Armagedon é o paraíso. Quanto mais cedo tivermos o primeiro, mais cedo teremos o segundo. Assim, ligando os pontos, algo semelhante está acontecendo com a IA. Um número crescente de cristãos está começando a afirmar que o anticristo será uma superinteligência ou será capacitado por ela. Eles dizem que a perspectiva da superinteligência explica como o anticristo, de acordo com a sua concepção da profecia bíblica, ganhará poder global, enganará muitas pessoas e causará estragos no mundo durante a tribulação. Sem superinteligência, eles sugerem, é difícil entender tais profecias. De repente, essas passagens intrigantes agora fazem sentido. Então, parafraseando Reagan, tudo está se encaixando. A IA está rapidamente se tornando normalizada dentro das comunidades religiosas. Então, entenda o nome desse curso agora. Time, a extinção humana e a ascensão do ciborgue. Se você realmente deseja mais do que um profundo sopro de lucidez, equilíbrio, racionalismo, força vital, eliminar o medo que surge ao dar ouvidos às narrativas manipuladoras e assumir um perfeito estado de equilíbrio através do conhecimento proporcionado por esse curso, então clique no link ou botão e se inscreva agora mesmo. Eu te encontrarei nas aulas. Até lá!